Eu gostaria de convidar a todos para abrir a Bíblia em primeiro lugar. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Eu não sei quantos vão se lembrar, mas no sábado do lançamento do mutirão de Natal, aproximadamente 2 meses atrás, eu preguei um sermão baseado nesse texto da parábola do bom samaritano, um texto que claramente pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte, quando o intérprete da lei aborda Jesus e o indaga sobre o que é necessário fazer para alcançar a salvação. E então se desenvolve um pequeno diálogo, finalizado com a exposição da parábola, famosa parábola do bom samaritano. Naquela ocasião, eu preguei sobre a primeira parte do texto, justamente sobre o diálogo entre Jesus e aquele intérprete da lei, e avisei naquela ocasião que no sábado de encerramento eu estaria pregando a segunda parte, que é propriamente dita a parábola do bom samaritano. Eu vou convidar você para fazermos a leitura completa do texto, convido a sua atenção e vamos ver que lições, o que Deus tem para dizer a nós nessa manhã através desse texto. Todos abriram a Bíblia, os que estão aqui na igreja? Você que nos acompanha pela televisão ou pela internet, se não tiver uma Bíblia com você, fique atento à leitura, mas antes da leitura eu gostaria de convidar a todos para uma breve palavra de oração, convidando sabedoria dos céus para entendermos a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Santo Deus, neste momento vamos abrir, estamos com a Tua palavra aberta diante de nós e queremos abrir o nosso coração, a nossa mente, para ouvir a Tua mensagem. Que da Tua palavra irradie luz, motivação e poder do Teu Espírito, a fim de que a Tua palavra exerça uma influência transformadora na nossa vida. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar a leitura? São Lucas, capítulo 10. Eu começo a leitura a partir do verso 25. São Lucas 10, a partir do verso 25. O texto começa dizendo assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Um parênteses aqui. Eu quero que você fique bastante atento para a abordagem ou a atitude, as 3 atitudes que se seguem, aliás, as próximas 2 atitudes que se seguem. A primeira atitude foi a atitude dos ladrões, e agora serão descritas mais 2 atitudes em relação a este homem ferido. Verso 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos,
aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Aqui está uma das mais famosas passagens da Bíblia. Essa história tem inspirado e motivado o surgimento de grandes movimentos cristãos, no sentido de atender às necessidades das pessoas. Esta história tem motivado o surgimento e a fundação de missões, de instituições de caridade, de instituições de saúde. Quem nunca ouviu falar numa escola, numa universidade, num hospital, numa organização assistencial com o nome Bom Samaritano? Não precisa nem ir muito longe para saber que aqui perto de nós há esta demonstração de que isso é verdade. Uma das histórias mais inspiradoras contadas por Jesus. O bom samaritano. Você sabe que o samaritano era inimigo mortal dos judeus. Os judeus odiavam os samaritanos. Por isso, foi bastante surpreendente quando Jesus começa a contar a história. De repente, Jesus expõe a atitude dos líderes religiosos, o levita, o sacerdote, o levita, e depois cita um samaritano. E o contraste da atitude do samaritano em relação à atitude desses líderes religiosos, desses representantes da religião. E eu falei aqui das 3 atitudes a serem consideradas em relação a este homem que foi atacado no caminho. A atitude dos ladrões para com ele, a atitude dos líderes religiosos e a atitude deste samaritano que tem sido chamado ao longo dos séculos de o bom samaritano. Eu não sei quantos aqui já se sentiram como um bom samaritano. Imagino que muitos já tiveram a oportunidade. Esta semana, num almoço lá em casa, estávamos à volta da mesa, minha família, o pastor Tiago até estava com a gente, filando uma boia lá em casa, né, Tiagão? E depois do almoço a gente fica conversando e, de alguma forma, uma velha história que aconteceu comigo, veio à tona, e meus filhos não conheciam essa história, e eu contei a história para eles. Uma história, foi um momento em que eu me senti um bom samaritano. Era o ano de 1991, eu estava cursando o último ano da faculdade, lá no IAE, o NASP São Paulo, e numa tarde, uma tarde comum, uma tarde como outra qualquer, saímos alguns amigos para Santo Amaro fazer algumas coisas. Eu me lembro que dentre as coisas que íamos fazer em Santo Amaro, isto incluía alguma coisa nos Correios. E fomos, 4 pessoas. Vou citar quem foram as pessoas, porque me lembro quem foram. O meu concunhado, na época, não era concunhado ainda, Éder, que hoje é o pastor da Igreja Central de Osasco, pai do Éder Júnior, que estuda aqui com a gente, veio a se casar com a irmã da Mara, da minha esposa. Estava também o Jolivet, hoje pastor Jolivet, diretor da Faculdade de Teologia do IAN, e o Robério, que se tornou pastor e hoje é profissional do setor gráfico. Estávamos nós 4 amigos solteiros e fomos para uma atividade qualquer em Santo Amaro. Chegamos naquela tarde comum, ensolarada, eu ia dirigindo o velho carro do meu cunhado, que até hoje gosta de carros antigos. Quem conhece o Júnior sabe que ele anda com um Miura por aí. O meu cunhado naquela época meu concunhado, né, tinha um bonito e antigo Opala Commodoro, e eu estava dirigindo aquele Opalão, um carrão. Chegamos a Santo Amaro para algumas coisas, enfim, parei o carro em frente aos Correios, desceram 2, o Éder e o Jolivet, ficamos eu e o Robério, eu ao volante e o Robério ao meu lado, com o carro parado, e aquele movimento tremendo na calçada, as pessoas indo e vindo, e você sabe que São Paulo, nas ruas, a gente tem que andar com certo cuidado, a gente não coloca a carteira muito fácil, a gente não deixa o relógio muito exposto, e a gente vive aquela rotina ali, aquela loucura da cidade grande.
Em dado momento, estávamos nós dois dentro do carro, passou uma jovem, no meio de tantas pessoas, de branco, vestida de enfermeira, e nós a reconhecemos, estudante de enfermagem lá do IAE. E ela foi passando, e aí o meu amigo do lado começou a me contar um pouco a respeito dela. Ah, está vendo essa menina aí, o nome dela é fulana, ela chegou aqui na escola, é de uma família muito pobre, e veio para cá, e começou como aluna bolsista, mas ela é muito esforçada, e nisto ela foi passando, no meio de tantas pessoas na calçada, indo e vindo, e ela pelo meio, de branco, portanto, nós anotávamos ela indo, e meu amigo contando a história dela, e nós estávamos observando, e ela se distanciando, e meu amigo contando e tal, e que ela hoje estava trabalhando muito, tinha 2 empregos, e que trabalhava de manhã num emprego, de tarde no outro emprego, e que à noite estudava, uma coisa assim, e ela ia embora. De repente, nós percebemos, no meio da multidão, ela foi abordada por 2 marginais, um cara alto, moreno, o outro mais baixinho assim, e o mais alto puxou um revólver e colocou na barriga dela, os 2 a empurraram para o canto da parede, na calçada, impressionante, no meio de todo mundo, ninguém notava, ninguém via, as pessoas indo e vindo, e ela sendo assaltada, e aquilo provocou uma aflição na gente, porque nós estávamos olhando para ela, e vendo a cena, instintivamente, eu já fui descendo do carro, o meu amigo quis descer, mas era um carro antigo, por alguma razão a porta não destravava, eu vi que ele ficou preso no carro, e eu desci sozinho, não me lembro bem, mas talvez 20 ou 30 metros de distância, no meio da multidão, aquela cena, um revólver na barriga da menina, ela naquela aflição, e eles tentando pegar a carteira dela, de repente eles tomaram a carteira, e eu fui para cima, imagina só. E eu fui correndo, e eu mirava no grandão, porque eu sabia que era ele o maior e que estava armado, eu pensei, se eu pegar o pequenininho, o outro atira em mim, então eu tenho que pegar logo o que está com a arma. Mas que loucura isso, não? Instintivamente. Correndo daqui para lá, eles roubaram a carteira da menina, vieram correndo de lá para cá, andando rápido, assim, rapidamente, não perceberam que eu estava indo na direção deles, e o meu amigo se debatendo na porta do carro, e eu aqui indo para cima. Aí eles começaram a vir rapidamente para cá, e eu mirava no grandão, e só pensando, o que eu vou fazer, e se ele atirar em mim? Mas antes de eu raciocinar, eu só pensava, eu vou pular nele, e quando eu cheguei perto, assim, faltavam talvez uns 5 metros, eles perceberam que eu estava indo para cima, desviou para o lado da avenida, eu fui para o mesmo lado, ele ficou encurralado, estava em cima dele, ele pegou a carteira e arremessou com toda a força em mim, zum! Eu tirei o rosto, passou raspando aqui, o pequenininho se meteu no meio dos carros, o outro foi correndo atrás, os carros parando, eles atravessaram, fugiram, dobraram a esquina, foram embora. A essa altura, o meu amigo tinha se desvencilhado da porta do carro, chegou tropeçando, caindo no chão. Evidentemente, o movimento agora era grande, as pessoas ali estavam vendo. Meu amigo foi, pegou a carteira da menina, ela estava em estado de choque, entregou para ela, deu um certo amparo para ela. As pessoas viram, se formou aquela pequena multidão ali em volta, todo mundo parou, viram o movimento, e todo mundo começou a me aplaudir ali no meio da rua. Uau! Eu me senti um verdadeiro Homem-Aranha naquela hora. De verdade. Bom samaritano. Ó, não aconselho ninguém a fazer isso, hein? Loucura, o cara poderia ter atirado em mim simplesmente. E naquela confusão toda, eu recebendo os aplausos, me sentindo um Homem-Aranha, veio um vendedor de uma loja que estava assim, ele me assim, aflito, adrenalina até na orelha nessa hora, e ele dizia para mim assim, vai lá, eles entraram ali na esquina, corre lá que você pega. Eu olhava e ele insistia, vai lá, corre. Eu falei, cara, vai você. Ele olhou assim, não, foi mal. Aí me ocorreu, e se eles voltarem? Ele vai voltar, vai atirar em mim. Aí me deu um medo. Não tive medo, não é brincadeira. Eu estava... Em 10 segundos nós juntamos ali, os outros 2 estavam nos correios, saíram, viram, a gente entrou no carro, colocamos a menina dentro, entramos e fomos embora. Me senti um bom samaritano, aplaudido no meio da rua. Este bom samaritano da história, ele não recebeu essas glórias momentâneas. Ele estava sozinho. Ele correu todo o risco. Ele investiu do seu tempo, dos seus recursos, dos seus interesses, das suas energias, para atender alguém classificado como um inimigo. Jesus então traz à tona essa história e expõe diante das pessoas 3 atitudes que se podem ter diante da vida. Eu diria que a parábola do bom samaritano é hoje um desafio para qualquer pregador, de tanto que tem sido pregado. O que se pode dizer? Algumas lições aqui são tão óbvias, mas eu quero destacar com vocês aqui as 3 atitudes apresentadas por Cristo, atitudes contrastantes,
filosofias de vida. Primeiramente, a atitude dos ladrões que atacaram, roubaram e feriram. Depois, a atitude dos líderes religiosos, o levita e o sacerdote, que passaram de largo, estavam apressados e muito ocupados, foram embora. E, finalmente, a atitude deste samaritano, que foi o que fez com o moribundo. 3 atitudes, 3 filosofias de vida. A atitude dos ladrões nos mostra a filosofia de vida, que é a seguinte: o que é seu é meu e eu vou tomar posse. Há pessoas que vivem com essa filosofia de vida. São aquelas pessoas que estão sempre querendo tirar vantagem. Muitas vezes de forma desonesta, quando você sonega um imposto, quando você oferece uma propina ou quando você recebe uma propina. Mas muitas vezes de forma que não é socialmente considerada desonesta, quando você, quem sabe, apenas supervaloriza um produto para vendê-lo por um preço que não é o que vale realmente. De alguma forma você está sendo guiado por essa filosofia: o que é seu é meu e eu vou tomar posse. Quando você cobra um aluguel exorbitante, desproporcional ao nível socioeconômico em que nós vivemos. Quando você cobra por um serviço um valor exorbitante que está acima do nível socioeconômico em que nós vivemos. São formas de você revelar que você está vivendo sob essa filosofia: o que é seu é meu e eu vou tomar posse. Muitas pessoas têm adotado esta filosofia, querem levar vantagem, sempre levar algum lucro em prejuízo de alguém. Um aluno, quando cola numa prova, ele vai obter uma nota que não é sua, mas a sua filosofia é esta: o que é seu é meu e eu vou tomar posse. Tomar vantagem em prejuízo de alguém. Esta tem sido a filosofia de muitos, como eu já disse. Para o mundo aí fora, para a sociedade, esse tipo de filosofia é considerado como esperteza, habilidade, às vezes até competência, mas a Bíblia classifica esses na categoria dos ladrões. O que é seu é meu e eu vou tomar posse. Mas aí vem a atitude dos líderes religiosos, o sacerdote e o levita, que passam de largo, e eles revelam uma outra filosofia de vida. Qual é a filosofia? O que é meu, o resto não me interessa. Esta foi a atitude daqueles homens. Os líderes religiosos, aqueles homens que foram constituídos por Deus para serem os primeiros a se interessarem pela necessidade do próximo, a se interessarem e se envolverem em atender o necessitado. Eles deveriam ser os primeiros, mas eles estavam muito ocupados com a religião, que não tiveram nem tempo, nem interesse em atender o necessitado. Muito ocupados com a religião. É a atitude de quem está preocupado apenas com os próprios interesses. E eu quero ressaltar aqui, amigos, o perigo da religião. Ué, mas o pastor vai pregar e vai falar sobre o perigo. Devia falar sobre o perigo do mundo, do pecado, vai falar sobre o perigo da religião. A religião é perigosa? Pois saibam, assim como existem pessoas mundanas, existem também pessoas religiosas. E assim como existem pessoas mundanas e pessoas religiosas, existem pecados mundanos e pecados religiosos. E nós estamos tão atentos, tão preocupados e tão advertidos contra os pecados mundanos, que nos distraímos em relação aos pecados religiosos, os pecados da religião. E se você for ver na Bíblia, Jesus fez muitas repreensões a pecados e pecadores, mas as mais fortes, as mais severas repreensões de Jesus não foram para os pecadores mundanos, foram dirigidas para os pecadores da religião. Hipócritas, ai de vós, fariseus hipócritas, sepulcros caiados. Você não vai ver repreensões tão severas dirigidas por Jesus a nenhum dos pecadores mundanos, como as que ele fez aos pecadores religiosos. Estas são as mais severas repreensões de Cristo. Foi a esses a quem ele chamou de raça de víboras. Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Ele está falando
A respeito de quem? Dos mundanos? Não, ele está falando dos religiosos, são os que dizem Senhor, Senhor. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E estes dirão, mas Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. As mais extraordinárias ações da religião, operar milagres, fazer maravilhas, expulsar demônios. Fizemos tudo isso em teu nome. A resposta de Jesus Cristo: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, até os mais piedosos atos da religião são pecado aos olhos de Deus, quando brotam de um coração egoísta, hipócrita, arrogante. Aqui está a atitude dos líderes religiosos da época. Passaram de largo, sob a filosofia: o que é meu, o resto não me interessa. Muitos lá fora estão perdidos por falta de religião, mas muitos aqui dentro estão perdidos por causa da religião. Você está tão ocupado com a sua religião, com a sua própria salvação. Você tem tão pouco tempo para ler a Bíblia, para vir aos cultos, que o tempinho que lhe sobra, a energia que lhe sobra, você dedica a isso porque você quer a salvação. Então você está tão ocupado com a sua religião, que não tem tempo para as pessoas que estão feridas ao seu lado. Existem pessoas ao seu lado que estão precisando de você. Existem pessoas ao seu lado que estão precisando de uma palavra de conforto, de um gesto de carinho, de um par de ouvidos atentos para ouvir um pouquinho, de uma defesa diante de uma injustiça, diante de um abuso. O que é que você está fazendo? Eu não tenho tempo para isso. O que é meu, o resto não me interessa. Sabe, às vezes nós estamos condenando tanto os jovens que estão cedendo às tentações dos pecados do mundo. Está certo, é um perigo, mas eu quero dizer que pecados maiores são aqueles que talvez estejam sendo praticados por pessoas que não estão sendo seduzidas pelo mundo, estão sendo seduzidas por esta religião falsificada. A religião que se volta para si mesma. A religião que me coloca na condição de preocupar-me apenas com a minha salvação, meus interesses, meus objetivos. O que é meu, o resto não me interessa. Aqui está a atitude desses dois que passaram, os líderes religiosos. Mas aí Jesus finaliza apresentando a terceira atitude contrastante daquele samaritano que não tinha nenhuma obrigação social, não tinha nenhuma obrigação moral de passar por ali e atender a um judeu que estivesse ferido, mas ele o faz. E aí Jesus destaca esta atitude, que deve ser a verdadeira filosofia de vida de cada cristão. Qual é a atitude? A dos ladrões representa a filosofia daqueles que vivem, a atitude daqueles que vivem sob a filosofia: o que é seu é meu e eu vou tomar posse. Os líderes religiosos representam a atitude daqueles que vivem sob a filosofia: o que é meu, o resto não me interessa. O bom samaritano é o exemplo, é a atitude daqueles que vivem sob a filosofia: o que é meu é seu e eu vou compartilhar. É isso que Jesus quis mostrar. O que é meu é seu e eu vou compartilhar. Está aqui a grande lição que Jesus estava tentando nos ensinar. A atitude de quem entendeu o significado da verdadeira religião. Sabe qual é o significado da verdadeira religião, minha gente? Amor ao próximo, não é outra coisa. Não, mas em primeiro lugar o amor a Deus. Mas a própria Bíblia diz: como é que você diz que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama ao próximo a quem você vê? A religião, ela se expressa no amor ao próximo. Você pode estar envolvido em todos os programas religiosos da igreja, você pode frequentar a todos os cultos, você pode ter os seus momentos de devoção pessoal, você pode ser um fiel dizimista, você pode fazer trabalho missionário, você pode estar fazendo muitas coisas. Mas se você não encontra tempo, nem energia,
nem interesse para ajudar alguém que precisa. Um colega de classe que está com dificuldade no aprendizado. Uma pessoa que precisa de um ombro amigo, uma palavra de conforto, uma atitude, uma iniciativa de socorro. Se você não faz isso, você pode ser a mais religiosa das pessoas, mas eu quero dizer que a sua religião é uma farsa. Porque a religião que não se expressa no cuidado com o próximo não é a religião de Deus. E é mais perigosa do que aqueles que estão no pecado do mundo e da incredulidade. Porque aqueles, pelo menos, têm a noção de que estão perdidos, e estes têm a ilusão de acharem que estão salvos. Cuidado com os pecados da religião. Aqui está a filosofia que deve reger a vida de cada um de nós. O que é meu é seu, e eu vou compartilhar. Tem alguém aqui precisando de uma bênção de Deus? Quem aqui está precisando de uma bênção de Deus? Deixa eu ver as mãos. Uau, praticamente todo mundo. E não recebeu ainda, por quê? Por que você não recebeu a bênção? Aí alguém diz assim, é porque eu acho que não é da vontade de Deus. Eu acho que é porque eu não estou orando o suficiente. Eu acho que é porque eu não tenho fé. Olha, pode ser por tudo isso aí, mas o mais provável é que você não tenha recebido essa bênção ainda. A razão mais provável é que talvez você não esteja com a atitude certa ao buscar a bênção. Qual é a atitude certa? Você se lembra da história de Abraão? Abraão talvez tenha sido o homem mais abençoado da história bíblica. Deus chamou Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí Deus encheu Abraão de promessas. Abraão, você vai ser abençoado, você vai se multiplicar, a sua descendência será uma grande nação, você será poderoso, você será rico, você será respeitado. Virtualmente, nas promessas de Deus, era isso que ele estava dizendo. A sua descendência terá mais saúde, terá respeito, através da tua descendência, todas as famílias da terra serão benditas, já anunciando o nascimento de Cristo da descendência de Abraão, coisas extraordinárias, bênçãos extraordinárias. Mas aí Deus termina o chamado de Abraão, as promessas, lhe dando uma ordem. E aqui está, meus amigos, a chave para receber as bênçãos. Deus prometeu as bênçãos, mas aí o mesmo Deus deu a receita para Abraão, para que ele tivesse acesso às bênçãos. Anote a receita. Deus disse, Abraão, sê tu uma bênção. Se você não recebeu ainda a grande bênção que você está buscando, pode ser por muitas razões, não vou me atrever a dizer por que foi ou que não foi, só Deus sabe, mas eu me arrisco a dizer que a razão mais provável é que você não aprendeu a buscar a bênção. Nosso grande erro é que nós abrimos a mão para Deus, esperando que Ele derrame a bênção em nossa mão, mas estamos com a mão fechada para o próximo. Saiba, Deus vai ver a sua mão fechada, a sua mão vai aparecer diante de Deus, na condição em que ela está em relação ao seu próximo. Abra a mão para o seu próximo, e Deus vai colocar aí a sua bênção. Bênção, minha querida igreja, bênção não é para ser buscada. Nós não temos que buscar bênção. Bênção é para ser compartilhada. Eu tenho ouvido tantas pessoas ao longo do meu ministério. Pastor, ore por mim que eu estou com um grande projeto de vida. Olha, está aí abrindo uma porta aí na minha vida profissional. E olha, se Deus abrir essa porta, eu vou ter melhores condições. E eu já fiz um pacto com Deus. Eu vou doar tanto para a igreja, eu vou ajudar na construção, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Ora, pastor, para que Deus me abençoe. Tantas pessoas dizem isso. E eu digo, tá bom, eu vou orar. Está errado. Você não tem que esperar a bênção para começar a distribuir. Você deve distribuir a bênção que você já tem. E é na medida em que você compartilha a bênção, é que você vai recebendo a bênção. A ordem de Abraão é esta: sê tu uma bênção. E eu não estou falando aqui, minha gente, eu não estou falando aqui de bênção material somente, muito mais do que isso. Você pode ser uma bênção na vida das pessoas, muito mais através do seu tempo, através do seu interesse, do que através do seu rico dinheirinho. Eu tenho ouvido muitas histórias, mas esta semana eu conheci uma história que aconteceu aqui no NASP.
Não é uma história extraordinária. Eu até relutei, hesitei se iria contá-la aqui, porque geralmente a gente traz aqui à frente histórias extraordinárias. Esta não é uma história extraordinária. E eu estou trazendo justamente por isso, por ser uma história comum. Uma história que, graças a Deus, tem se repetido na vida de muitas pessoas. E eu quero que ela sirva, talvez, de um pouquinho de inspiração para todos os demais. No começo deste ano, chegou ao UNASP um jovenzinho para estudar o ensino médio. Nem ele sabe dizer direito por que veio para o UNASP. Porque ele não é adventista, não é cristão, e não tinha interesse no UNASP, muito menos nas coisas da religião, fazer o quê lá? Mas aí, por insistência de familiares, de amigos e tal, ele acabou dando uma chance para as pessoas e resolveu passar um tempo aqui no UNASP. E veio para o UNASP. Ele me contou que ele trouxe malas e caixas, imaginando que aqui ele não ia gostar de nada, nem da comida, nem das coisas. Ele trouxe um monte de coisa para poder suprir as faltas que ele teria aqui. Entrou no seu quarto, pouco tempo depois, chegou um outro rapaz. Alguns dias depois, chegou um outro colega de quarto, que veio numa condição bem diferente. Um rapaz cristão, que veio para o UNASP com sonhos, ideais, veio exatamente buscar uma experiência nova com Deus. E ali esses dois se deparam. Um que chegou trazendo toda a carga de mundanismo em que ele estava vivendo. No seu palavreado, nas músicas em que ouvia, nos interesses que manifestava, nos gostos que possuía. E aquele outro jovem cristão que veio com interesses tão sublimes, solenes, se encontram. A reação talvez mais instintiva e natural seria um bloqueio. Não vou me misturar com esse indivíduo para não me contaminar. Quantas vezes fazemos isso, irmãos? Por quê? Porque o que é meu, o resto não me interessa. Eu estou muito preocupado com a minha salvação, para me misturar com as pessoas. Mas não foi essa a atitude desse outro rapaz. E não somente dele, eu estou destacando a participação dele, mas todos os colegas de quarto. Mas a atitude dele. Ele simplesmente decidiu se envolver. Se envolver. Não existe nenhuma estratégia, não precisa fazer nenhum curso de especialização para isso, nada. Ele apenas decidiu se envolver, se interessar por aquele jovem mundano que estava no quarto. Se envolver, fazer amizade, se comprometer, ajudar. Os dois vieram de famílias de São Paulo. Esse rapaz aqui, às vezes ia para São Paulo, pois o jovem cristão muitas vezes o acompanhou a São Paulo, dedicando do seu tempo, dos seus interesses, da sua energia, dos seus planos, abrindo mão de tudo isso para acompanhar o seu novo amigo mundano até São Paulo. Muitas vezes até se hospedou na casa dele, para garantir que depois ele voltaria para cá, participar das coisas, não se atrasar para as aulas, para as programações. E assim foi. Eu não quero exaltar ninguém. Eu quero apenas dizer que é possível fazer isso. Eu quero dar aqui os parabéns para o Vinícius. Cadê o Vinícius? Cadê o Vinícius? Está aqui, vem cá, Vinícius. Eu estou tranquilo que o Vinícius não vai se vangloriar de nada por isso. Eu vou chamar o Vitor também, representando os colegas de quarto, que fizeram isso. Dedicaram do seu tempo, do seu interesse, das suas energias, dos seus recursos. Quantas vezes foram juntos a São Paulo para assegurar a volta, o envolvimento. Está aqui. Repito, nada de extraordinário, mas uma demonstração de que é possível viver sob a filosofia: o que é meu é seu e eu vou compartilhar. Essa é a história do bom samaritano. Vinícius, eu vou te fazer uma pergunta, acho que não vou nem te deixar responder, é somente para você pensar, né? Valeu a pena ter feito tudo isso? Ter dedicado do seu tempo, da sua energia, ter comprometido seus momentos de estudo, talvez de lazer aqui? Valeu a pena? Será que você recebeu pelo menos um muito obrigado? Alguma palavra de reconhecimento? Será que valeu a pena, querida igreja? Será que valeu a pena? Ali está o Breno. O Breno
conheceu Jesus e decidiu entregar a sua vida a Jesus, não porque ouviu tantas pregações aqui no NASP, não porque ouviu tantas coisas da religião, da religiosidade, da doutrina, da teologia, todas essas coisas têm o seu lugar e a sua importância, mas ele conheceu a Jesus, porque os seus colegas de quarto demonstraram interesse, compromisso e amor, e hoje ele está aqui para mostrar que este exemplo de vida foi irresistível para ele. Os amigos e familiares que estão aqui podem vir à frente, podem vir à frente, podem vir, a família está filmando, está fazendo tudo isso. Breno, eu pergunto para você agora, valeu a pena ter vindo para o NASP? Com certeza. Você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Sim. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e deseja ajustar a sua vida às orientações da palavra de Deus? Sim. Você deseja do fundo do seu coração, diante de toda essa congregação, ser batizado e passar a ser membro da igreja adventista do mundo e da igreja aqui do NASP? É esse o desejo do seu coração? Sim. Pode continuar, Tiago. Eu vou continuar. Breno, sabendo do desejo do seu coração, que tem uma gente que tem acompanhado um pouco dessa sua caminhada, e você tem a gente estava falando ali atrás, que o Breno, quando chegou aqui, nunca imaginaria que ele estaria vivendo esse momento, mas Deus nos dá mais do que a gente pede, do que a gente pensa, do que a gente pode imaginar. O Breno não chegou aqui, não veio para o NASP para isso, mas Deus te trouxe para isso, e hoje a vontade de Deus se afina com a sua. E por isso, nesse momento, Breno, sabendo do desejo do seu coração, sabendo do plano que você tem de servir a Deus, de ser fiel a Deus, de impactar a vida da sua família, dos seus amigos, de gente que você ama também, de compartilhar a bênção que compartilharam com você, nesse momento, para a remissão dos seus pecados, para que o seu nome, Breno, esteja registrado no livro da vida do Cordeiro, para que você receba o dom maravilhoso do Espírito Santo, que seja um troféu da graça de Deus, como início do Evangelho eu batizo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. As lágrimas caem ao me entregar a Ti, Senhor. Hoje encho minha vida com Seu grande amor. Entrego-me ao Senhor. Nascendo de novo, renovando a minha alma, e agora o meu coração pertence a Ti, Senhor. Tanto tempo escondido, por tanto tempo eu tentei fugir, mas agora a minha entrega é total. Honrarei Teu santo nome, Salvador. O coração de Jesus pulsa dentro de mim, e seguindo os Teus passos chegarei ao eterno lar. Tanto tempo escondido, por tanto tempo eu tentei fugir, mas agora minha entrega é total.
Eu gostaria de perguntar: temos alguém aqui esta manhã que gostaria de renovar a sua vida com Deus? Chegando ao final deste ano letivo aqui no NASP, prestes aos dias de sair e voltar para casa, para a comportagem, para a família, mas deseja sair daqui com um compromisso com o Senhor, de entregar ou de reentregar a sua vida a Jesus e dizer assim: Senhor, me ensina a viver para o meu próximo, me ensina a viver o teu amor. Enquanto a Vitória continua a música de sua composição em homenagem a esse momento, eu pergunto: se houver alguém que quer renovar a sua vida com Deus, entregar a sua vida ao Senhor, venha aqui à frente e vamos terminar o culto de hoje tendo uma oração todos juntos aqui à frente. O coração de Jesus pulsa dentro de mim, e seguindo os teus passos chegarei ao eterno lar. Tanto tempo escondido, por tanto tempo eu tentei fugir, mas agora minha entrega é total. Eu me rendo ao meu Jesus, e não importa onde estiver, honrarei teu santo nome, Salvador, meu Salvador. Pode vir os que desejam se aproximar. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nunca é tarde para vir ao Senhor. Não há poço de pecado tão profundo que não possa ser alcançado pelo braço da graça de Deus. Se talvez você tenha afundado no pecado, no afastamento de Deus, você pode ter a certeza, você não está além do alcance do Senhor. Abra o seu coração e permita que Ele o traga de volta. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela ação do Teu Espírito na vida de tantas pessoas. Obrigado, Senhor, por esses jovens que entenderam o que é o cristianismo e tem vivido dedicando do seu tempo, da sua energia, dos seus interesses, dos seus recursos, em amor ao próximo. Obrigado, Senhor, porque através desses amigos, o Breno viu o Senhor Jesus, entendeu o teu amor e não pôde resistir. Obrigado, Senhor, por esses jovens que vieram à frente aqui. Cada um com as suas lutas, cada um com a sua realidade, mas todos com a mesma decisão, ter uma vida inteiramente consagrada a Ti. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa cada um de nós aqui nesta igreja. Abençoa aqueles que nos acompanham pela internet, pela televisão. Alcança cada um com o Teu Espírito. E ao sairmos daqui, saiamos realmente transformados e renovados pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.